Oi, gente! Começando mais um History Vlog aqui no canal. Hoje é dia 15 de 2 de 2026 e agora são 2h28 da tarde. Bom, eu não estudei nada hoje e tô atrasada. Já era pra eu ter começado a estudar já tem um tempo, então let's go! Gente, eu não tô sabendo nem por onde começar. Porque, assim, semana passada eu não estudei direito, sabe? Eu dei o meu máximo, mas eu tinha muitos compromissos durante a semana e acabou que atrapalhou muito o desenrolar dos estudos. Então, acumulou muita coisa e eu tô até, tipo, sem saber o que fazer. Bom, agora eu vou ver algumas aulas de matemática, que é a matéria que eu mais deixei acumular. E depois vou para química, porque eu tô finalizando ligações químicas. É, finalizando ligações químicas. E aí já já a gente vai para o próximo módulo, que é NOx, OX e redução. Gente, terminei de ver a aula de matemática e tem mais uma aula para ver. É uma aula de questões, do professor resolvendo algumas questões de regra de 3. E eu vou ver daqui a pouco. Antes, eu só vou passar algumas coisas pro caderninho de erros, referente à aula que eu acabei de ver. Porque o meu caderninho de erros não se restringe só a erros. Eu gosto de colocar algumas informações que eu sei que eu vou esquecer a longo prazo. E principalmente de matemática. E aí, assim, eu às vezes divido um pouco, sabe? Coloco algumas coisinhas nesse caderno aqui, que é o caderninho de erros, e algumas coisinhas nesse caderno maior aqui, ó. Peraí. Nesse aqui, tá vendo? Eu gosto de colocar principalmente as questões de matemática que eu erro, porque o espaço é maior e eu consigo fazer o cálculo certinho e colocar os meus erros. Gente, eu vou aproveitar que eu vou mexer com o caderninho de erros e eu vou mostrar pra vocês como que ele tá ficando. Bom, eu comprei ele tem mais ou menos umas 2 semanas, né? Um pouco mais de 2 semanas. E eu já consegui colocar bastante coisa nele. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a organização. O caderninho de erros tá ficando assim. Essa é a capa. Eu fiz com essas canetinhas aqui. E assim, igual eu falei pra vocês, né? Eu não gosto de restringir ele só a erros. Gosto de colocar também informações, conceitos que eu sei que eu vou esquecer a longo prazo. Então, um exemplo disso é essa partezinha aqui que eu escrevi sobre técnica do teste de DNA. Então, aqui tem o passo a passo com as informações e tudo mais. Então, eu gosto de deixar aqui porque esse caderninho sempre está comigo. Então, eu sempre estou usando ele para revisar, para rever também os meus erros. E ele tá ficando assim, ó. Aí eu coloquei aqui esse experimento das ampolas de Crookes. Porque, assim, o ano passado eu não tinha entendido muito bem. Esse ano, graças a Deus, eu consegui compreender direitinho. E eu deixei aqui pra sempre que eu quiser dar uma revisada. Coloquei algumas informações aqui também. A tabela periódica. E é isso, gente, basicamente, o caderninho de erros. E aí, uma coisa que eu tô gostando bastante é de colar as fichas, né? Eu tenho umas fichinhas aqui no meu quarto e eu não tenho aquela pastinha, sabe? Aquela pastinha pequenininha de ficha. E aí eu tô gostando de colocar no caderninho de erros. Porque aí eu fico revisando sempre que eu posso. E aí, com o tempo, eu vou colocando alguns post-itzinhos aqui, ó. Pra deixar mais preenchido. Gente, agora eu vou explicar para vocês como eu organizo meu caderninho de erros. Bom, estou fazendo uma lista de questões, um exemplo, biotecnologia, e aí eu errei uma questão. Então eu vou corrigir, vou ver o meu erro, e vamos supor que o meu erro foi não saber o conceito de terapia gênica. Então, beleza, o que eu vou fazer? Vou pegar o conceito de terapia gênica e vou deixar aqui no caderninho. Vou escrever, vou fazer as minhas anotações. Então, terapia gênica, isso, isso, isso. Pronto, coloquei aqui. Entendeu? Assim, o ano passado eu não utilizava dessa forma. O que eu fazia? Eu pegava
a matéria, então colocava escrito de caneta biologia, colocava a questão, colocava o motivo de erro, colocava um pouquinho do enunciado, depois eu colocava a alternativa que eu marquei e depois a alternativa certa. Assim, dava certo? Dava. Porém, demorava bastante. Então, assim, para ser mais rápido, eu acabei optando por escrever só o conceito de terapia gênica para eu guardar, para eu não errar futuramente, entendeu? Acho que deu para entender, né? Gente, eu tô me organizando dessa forma. Eu tô usando dois caderninhos, né? Esse aqui e esse, na verdade, é um caderno maior que esse aqui, ó, de uma matéria que eu já tinha aqui em casa e aí eu resolvi reaproveitar. E aí, sempre que eu faço uma questão e erro, e ela tem cálculo, eu errei algum cálculo, eu passo pra cá. E quando é uma questão assim que é mais teórica, eu passo pra cá, entendeu? E aí eu fico com esses dois. Porque nesse aqui eu consigo destrinchar melhor os cálculos da questão, consigo fazer anotações e tal. Esse aqui, vocês verem, né? Eu uso o post-itzinho para delimitar algumas matérias, então fica um pouco apertado. Então tô achando melhor passar tudo para esse caderno aqui e assim relacionado a cálculo. Vou mostrar ele para vocês também. Aqui, ó. Peraí. Bom, essa questão aqui, essa primeira questão, ela é de física. E aí eu coloquei o cálculo completo. E o meu erro também. Nesse caderno aqui, eu já gosto de classificar. Então eu coloco, é uma questão de física, o conteúdo, introdução à cinemática, e a questão foi código tal. E aí eu coloquei o que eu errei, que basicamente foi falta de atenção, porque eu não consegui, não soube manipular a fórmula. E aí foi isso. Entendeu? Eu gosto de fazer essa classificação, fazer algo mais detalhado quando envolve cálculo. E agora quando assim é mais teórico, eu só coloco mesmo o conceito que eu tenho que saber ou que eu tenho que lembrar para conseguir acertar aquela questão futuramente. Então é isso, assim, se você estiver pensando em criar um caderninho de erros para você, eu indico muito, vai te ajudar muito a fechar algumas lacunas e melhorar o seu índice de acerto também. E ficar revisando, sabe, esses erros é muito bom, gente, de verdade, ajuda muito. E o ano passado, eu tive meu caderninho de erros, só que eu fazia uma coisa que eu não deveria fazer, que era o quê? Não visitar o meu caderninho de erros com a frequência que ele merecia. Então, assim, às vezes eu demorava muito para pegar, sentar e ler, estudar cada tópico que eu tinha anotado ali. Então, esse ano eu já não estou fazendo a mesma coisa. Todos os dias, pelo menos por 15 minutos, eu sento e começo a ler em voz alta para eu conseguir absorver melhor o conteúdo. E assim, você pode fazer o seu caderninho de várias formas. Você pode usar também em questão estética, né? Os post-its, para você deixar mais colorido, mais visual, se você se adaptar. Você também pode escrever assim, direto na folha. Eu fazia isso com o caderninho do início do ano passado, escrevia direto na folha, dava super certo. Então, tem várias formas de você usar o seu caderninho. É isso. Se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, deixe nos comentários. Gente, agora eu vou passar algumas informações da aula de matemática para o caderninho de erros barra revisão. E aí eu vou fazer algumas questõezinhas do Enem 2011, Ciências da Natureza. E talvez eu corrija hoje, não sei. Ou eu deixo para amanhã. Enfim, eu vou dar um gás nos estudos, então vou sumir por um tempo. Talvez eu volte hoje, talvez eu volte só amanhã. Veremos. Esse vlog seria só de hoje, né? Era o intuito. Mas eu vou prolongar para amanhã ou até para terça também. Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 17 do 2, é uma terça-feira, e agora são 6h27 da manhã. Bom, não gravei pra vocês ontem, né, que foi segunda, mas enfim, vou iniciar os estudos hoje e vou gravar o máximo que eu conseguir. Vou iniciar com o Anki, né, de sempre, porque também se eu deixar pra fazer mais tarde eu fico com um pouco de preguiça, então vou resolver alguns cards e é isso. Estou planejando desacumular meu Anki final de semana, porque tem muita coisa. E o pior é que, tipo assim, eu desacumulei, zerei o Anki, não tem nem 2 semanas. E ele já está lotado. E eu tento fazer todo dia, mas não a quantidade certa. Enfim, é isso. Então, let's go. Tava colocando no YPT aqui. Bora.
Gente, terminei de responder os flashcards, agora são 7 e 9 e eu vou iniciar a teoria, vou ver citologia agora. E assim, ontem eu finalizei os estudos mais cedo pra poder organizar e ver como que eu poderia desacumular as aulas que eu tenho pra ver essa semana. Porque assim, semana que vem começa a minha rotina, de fato, do ano de 2026. Porque vai começar minhas aulas, então eu tenho que me organizar e eu não quero começar com conteúdo acumulado. Então, eu organizei aqui a quantidade de aulas que eu tenho que ver de cada matéria por dia. E assim, durante essa semana também, eu tô criando o cronograma de aulas de ciências humanas. Então, eu tô criando de ciências humanas e de linguagens. Então, provavelmente, hoje, mais tarde, assim que eu estiver finalizando os estudos, eu vou tirar um tempinho pra incrementar algumas coisas nesse cronograma e daí eu mostro pra vocês também. E eu nem mostrei meu cronograma de ciências da natureza e matemática. Enfim, se eu lembrar, eu mostro. E é isso, eu vou ver teoria, e pra dar uma desacumulada no Anki, eu vou fazer 50 minutos de teoria, 15 de Anki. 50 minutos de teoria, 15 minutos de Anki. E vamos ver se vai dar certo. Gente, terminei as aulas de biologia. Eu tenho 4 aulas hoje e eu já vi 2. Provavelmente vou finalizar as 4 nesse período da manhã. E agora eu tô imprimindo uma lista de estrutura da membrana plasmática para eu fazer. E é isso. E aí eu aproveitei que eu estava vendo as aulas, fui fazendo a cópia aqui no tablet e fui passando pro Anki todas as informações que eu queria. Porque se eu deixo para depois, eu sempre fico enrolando. Então, tô preferindo criar no momento que eu tô vendo a aula. E eu tô gostando muito de dividir a tela e deixar, tipo, metade com a videoaula e metade com o Anki aberto para eu criar os flashcards. Então, normalmente eu copio aqui, por exemplo, o conceito de glicocálix. Copio aqui no tablet e já passo pro Anki. Só que eu tento passar pro Anki o que eu tô lembrando do conceito de glicocálix. Entenderam? Acho que sim. Enfim, é isso. Eu vou fazer a lista de citologia e aí já eu volto. Gente, agora são 1h20 da tarde e eu estudei por 3 horas e meia no período da manhã. Parei às 11 para fazer o almoço e vou voltar agora, 1h20. Enfim, no período da manhã eu consegui ver todas as aulas de biologia, as 4 aulas que eu tinha para hoje, e consegui fazer a lista de questões. Aí eu errei 2 questões na lista, se eu não me engano foi 3, não lembro. E já corrigi, já passei tudo pro caderninho de erros. Algumas coisas eu não só passo pro caderninho de erros, como eu também gosto de passar pro Anki. Mas assim, grande parte é só pro caderno de erros. E aí, basicamente, foi isso, o período da manhã. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou para alguma outra matéria. Eu tenho matemática, química, física e biologia hoje. Biologia já foi, provavelmente eu vou para física, porque eu tô numa parte meio chatinha da química, pelo menos que eu não gosto tanto, e eu tô postergando. Mas é isso.
e let's go. Ah, duas coisas. Gente, uma dica, né, que eu tenho pra vocês referente aos estudos, principalmente aquele dia que você tá com muito sono, muito cansada. Hoje, por exemplo, foi um dos meus primeiros dias acordando assim, muito cedo. Foi 5 e pouco, 5 e meia, se não me engano, que eu acordei. Ou 5h40. Enfim, e aí, eu querendo ou não, como é o meu primeiro dia, eu fico um pouco cansado, por mais que eu tenha dormido muito cedo ontem. Fui deitar, era 8h30 da noite. E uma dica que eu tenho pra vocês é tomar banho gelado. Assim, pra mim ajuda muito. Sempre no período da tarde que eu tô voltando dos estudos, depois de almoçar, eu fico com muito sono. Com muito sono, com vontade, assim, de ficar deitada até 3 horas da tarde. Mas como eu não posso fazer isso, né, então eu busco meios pra me ajudar a dar um up. Provavelmente não. O que vai dar mais certo é tomar banho gelado. Gente, agora são 17h46 da tarde. Bom, vi 4 aulas de matemática, falta a última, porque hoje são 5. Vi 3 aulas, não, 2 aulas de física, falta a última, porque hoje são 3. E ainda falta 4 aulas de química. E assim, agora são 17h47. E eu espero que dê tempo de eu terminar tudo, porque eu quero parar de estudar por volta das, no máximo aí, 19h40. Porque eu queria ver um pouco de série e ler um pouco do meu livro antes de dormir. Enfim, é isso. Eu vou tentar fazer milagre aqui. Aí, o que que eu tô achando que eu vou fazer? Geralmente eu vejo a aula e crio flashcard junto com a aula, ou então logo em seguida. Tô pensando em deixar pra criar os flashcards amanhã e só ver as aulas, assim, uma seguida da outra, fazer as anotações e deixar pra criar flashcard, passar algumas coisinhas pro caderno de. Gente, o vídeo cortou porque o armazenamento do celular acabou. Eu tive que apagar alguns vídeos para dar continuidade, mas enfim, eu vou correr contra o tempo agora para conseguir fazer tudo que eu quero fazer antes das 8 horas, 19h40, não sei. Queria muito postar esse vlog que eu estou gravando hoje, porque já tem uns 18 dias que eu não gravo pro canal. E eu queria postar hoje, porém eu acho que não vai dar tempo. Vou fazer de tudo para que dê. E é isso, eu também não falei, mas aproveitei e já fiz também a atividade do comum, que eu gosto de fazer por volta desse horário, antes das 6, porque senão eu fico muito cansada e acabo não fazendo. Então fiz, inclusive eu bati meu tempo recorde, eu consegui fazer em 14 minutos, 14 minutos. A atividade foi assim, muito rápida. E é isso, eu vou começar a ver as aulas aqui e talvez mais tarde eu apareça. Bom, agora são 19h50 e eu não sei se eu paro os estudos ou se eu continuo. Eu tive que dar uma pausa, né, pra jantar e arrumar a cozinha. E aí eu finalizei aquela parte com 8 horas e 1 minuto. Enfim, eu acho que eu vou terminar de ver a aula de química que eu estou vendo e vou deixar pelo menos uma pra amanhã. E é isso. Espero que o vlog tenha ficado bom. Se não tiver ficado, peço perdão, porque assim, realmente foi meio que de última hora que eu resolvi começar esse vlog. Comecei no domingo, acabou que ontem eu tava tão focada que eu resolvi não pegar no celular, então deixei de lado o vlog e voltei hoje, só que hoje eu também não consegui gravar tantos takes do jeito que eu queria. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.